Igreja Unidos em uma só fé. Nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se hoje mesmo no nosso canal. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Não esqueça de ativar ali o sininho para você receber as notificações de quando for colocado ali uma mensagem, uma pregação, um devocional, um testemunho, e você ficar a par do que está acontecendo na Igreja Unidos em uma só fé. Tá bem, amados? Muito obrigado desde já, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, Lucas 24, versículo de número 46. E disse-lhes, quem disse isso? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok, amados? E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Ou melhor, eu estou lendo o versículo já 46, é o 45 que nós vamos ler primeiramente. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Olha isso. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. É a única maneira de nós compreendermos as Escrituras sagradas, é quando nós abrimos o nosso entendimento. Quando nós abrimos o nosso entendimento, nós logo vamos entender, compreender o que as Escrituras sagradas, o que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações. Por exemplo, no versículo a seguir, 46, vai dizer o seguinte: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quando eu leio este versículo aqui, amados, apóstolo, eu lembro de uma pequenina palavra, que infelizmente muitos não têm dado crédito, muitos desprezam, outros menosprezam, e há daqueles também que nem ao menos dá valor a esta pequenina palavra. A palavra de Deus vai dizer que uma voz no céu disse, o Pai disse, a quem enviarei? Quando a humanidade estava perdida nos seus delitos, pecados, promiscuidade, uma voz bradou e disse, envia-me a mim. Envia-me a mim, Pai. A voz branda do nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus disse,
envia-me a mim. Eu vou para salvar aquela humanidade, salvar a nossa criação, salvar o homem, perdoar os seus pecados. Eu quero ir lá sentir o que eles sentem e dar a minha vida por eles. E quando eu me deparo ao versículo 46 do capítulo 24 de Lucas, quando diz que convinha que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar dos mortos, eu me lembro de uma pequenina palavra, e esta palavra chama-se missão. Esta palavra chama-se missão. Observe que Jesus, ele veio, ele se despojou de toda a glória, de todo o reino, veio em forma humana, e importasse, como está escrito aqui, que ele padecesse, mas no final de tudo, ele iria ressuscitar dos mortos. Observe que esta missão, ela foi completa, ela não teve interrupções. Esta missão, ela não parou no meio do caminho, caso contrário, nós estaríamos perdidos. Caso contrário, hoje nós não teríamos a nossa salvação. Caso contrário, nós não teríamos hoje o Espírito Santo. Nós não teríamos hoje a presença de Deus, nem sequer estaríamos aqui hoje. Esta palavra não estaria disponível para nós hoje. Por quê? Porque a missão de Jesus, ela foi completa. A missão de Jesus, ela perdura até a data de hoje. E ele cumpriu a sua missão como forma humana aqui. Padeceu, sofreu, foi crucificado, foi colocado numa cruz, deram a ele uma coroa de espinhos, perfuraram o seu lado, judiaram dele. Ele passou pelo Getsêmani, via dolorosa, foi perseguido, foi preso, foi caluniado, mas ele cumpriu a missão. Glória a Deus. Ele cumpriu a sua missão. O Senhor Jesus, ele nos traz um ensino, ele nos traz uma lição, porque você que me ouve agora, você que me vê agora também, você também tem uma missão. Como, apóstolo? Você tem uma missão. Caso contrário, você nem teria nascido. Porque a palavra de Deus diz que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor tem uma missão a você. O Senhor tem uma missão a mim. Tem uma missão apóstola. Tem uma missão a você que está aí na sua casa agora, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver agora. O Senhor tem uma missão, e essa missão Ele confiou em você. E infelizmente, meu amado, infelizmente, apóstolo,
Quantos são aqueles que ouvem falar de uma missão na vida deles e eles ainda não tiveram este entendimento aqui de poder atinar, assimilar, reconhecer, aceitar, a fim de cumprir esta missão cujo Deus tem dado a muitas pessoas. Quantos são aqueles que infelizmente não aceitam, daqueles que desprezam, daqueles que até dão início a uma missão, mas no discorrer desta missão eles colocam uma interrupção, interrompem esta missão, achando que não tem um chamado, achando que não nasceu para isso, achando que não é para ele isto, quando Deus ele quer, quando coloca a missão em alguém, ele quer que este ou esta venha cumprir a sua missão até o final, apóstola. Exatamente, concluir, né, a missão a qual foi lhe dada. E eu me recordo da ordem que Jesus ele deu aos discípulos para que todos estivessem em Jerusalém reunidos, para que assim fossem batizados, cheios do Espírito Santo. E logo 2 abandonam, né, essa caminhada, abandonam, resolvem, decidem voltar para trás, e voltando, retornando para Emaús. E o Senhor Jesus, ele foi atrás desses 2. Mesmo que a pessoa, por algum motivo, abandone a sua caminhada, mesmo que ele por algum motivo, decisão, circunstância, abandone a missão, ela continua. A pessoa ela pode abandonar o caminho, mas a missão ela continua, o chamado ele continua. Verdade. Porque não adianta se esconder, nem tem para onde correr. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém corre, ninguém se ausenta, porque ainda que você tente ir para um lado, para o outro, você tente fazer uma coisa ou outra, tudo o que você fizer vai ao encontro do teu chamado, vai ao encontro da missão a qual foi colocada em suas mãos, foi dada a você. Então não tem para onde correr, porque mesmo ainda que você se ausente, o Senhor jamais se ausentará de você, e Ele estará com você aonde você for. Interessante que Jesus ele foi buscar aqueles 2 discípulos. Foi buscar, exatamente. Porque a missão deles ainda não era para sair de Jerusalém. Não. E eles decidiram sair, mas o Senhor foi buscar, foi resgatar. Sabe de uma outra passagem bíblica que me vem à mente aqui agora? Jonas. Também. Deus deu a ele uma missão, mas ele quis fugir da missão. Verdade. Que Deus havia confiado a ele. Sim. E não adiantou, né? Não adiantou fugir. Ele teve que reconhecer, mesmo depois de entrar no mais profundo abismo que foi o ventre do peixe, né? Aonde ali ele reconheceu que tinha um chamado e pediu perdão para Deus. Reconheceu que não podia se esconder do Senhor, porque mesmo ali, aonde ele denominou ali que era como se fosse o inferno aquele lugar, né? Mesmo ali dentro do ventre do peixe, o Senhor o guardou. E quando ele buscou a Deus, Deus respondeu, dando ordem para que aquele peixe regurgitasse no lugar que era para ele ter ido. E não no lugar que é para onde ele queria ir. Às vezes você pode até ir para o lugar para onde você quer ir. Deus até deixa por um tempo, mas depois Deus fará com que o teu caminho volte para o caminho dele. Porque o que prevalece é o caminho do Senhor, não é o seu. O que prevalece não é a sua vontade, o que prevalece é a vontade de Deus. Então, se Deus tem algo
na sua vida para cumprir, assim como tem na nossa, como tem na sua certamente, pode ter certeza que tudo que você fizer, você não sentirá alegria, mas você não sentirá prazer. Mas quando você for fazer aquilo que for da vontade de Deus, aí você terá paz. E aí você vai ver que realmente o chamado que Deus tem para você é no caminho dele, é onde ele falou para você não sair. E você de teimoso saiu, mas não importa. Deus, ele vai te buscar. E é tão verdade isso, que não é o que você quer, o que prevalece não é o que você quer, mas é o que Deus quer. É tão verdade isso, que Jonas, teimoso, quis fugir do chamado, desceu para Nínive, desceu para o navio, desceu para o mar, para o peixe, e foi só descendo, né? Foi para Tarsis, né? Para Tarsis, me perdoe, é para Tarsis, e é a vida daquele... Direção contrária. É verdade, a vida daquele que anda ao contrário da missão é só descer. Verdade. Mas o que prevalece não é o que a pessoa quer, é o que Deus quer. Você está entendendo? O peixe o vomitou no lugar onde Deus queria que ele tivesse. O vomitou ali. E o que o Jonas fez? Depois de ter se arrependido, de ter fugido da missão, ele foi pregar a palavra. Só que ele foi pregar contra a vontade dele. Verdade. Sabe aquela palavra assim, eu não quero. Mas eu vou. Eu não quero. Eu não tenho vontade. Eu não quero. Mas, mesmo ele contra a própria vontade, ele teve que ir. Verdade. Ele teve que ir. Ele foi. E mesmo ele não querendo, contra a vontade dele, ele pregando, a cidade toda se converteu. Glória a Deus. Por quê? Porque não era ele, era Deus. Aleluia. Era Deus que queria fazer a obra. Depois ele se afastou um pouquinho. Ele se assentou em uma árvore por nome de boboreira. O calor estava muito forte. Nasceu nas costas dele assim, e as folhas fez uma sombra assim nele. Ele se refrescou. De repente Deus mandou um bicho, comeu aquela boboreira no mesmo instante. E aí ele ficou bravinho. Ele questionou, dizendo: por que, Senhor, permitiste que um bicho viesse comer essa boboreira? Aí o Senhor chamou a atenção dele. Sim. Ô Jonas, tem misericórdia de uma boboreira e não tem misericórdia daquele povo? Verdade. Tem misericórdia, está preocupado com a boboreira, e você não se preocupou com aquele povo, porque você mesmo contra a sua vontade, porque você não queria ir, a cidade toda se converteu. Agora fique imaginando, se ele tivesse ido com vontade, com desejo, Glória a Deus. se ele tivesse ido ali de bom grado, de boa vontade, o que Deus não iria fazer ali, apóstola? Iria fazer maravilhas, muito mais do que aquilo que ele imaginava, né? Porque quando nós fazemos o que Deus quer, muitas outras almas são alcançadas. Imagino que outras cidades vizinhas teriam sido também alcançadas. É verdade. Não somente Nínive, mas o noticiário teria se espalhado que muitas outras cidades teriam sido também ganhas para o Senhor. Muito forte. Então, meu amado, a palavra de Deus para o teu coração hoje é missão. Missão. Qual é a sua missão? Vai parar no meio do caminho? Ah, eu não quero.
Ah, eu não sinto vontade. Vai desagradar a Deus? Porque se Deus ele confiou uma missão em você, então abraça essa missão, meu filho. Abraça essa missão. O apóstolo Paulo, Silas, todos esses homens que escreveram esses livros, Lucas, estes homens, eles receberam uma missão da parte de Deus. Eles também sofreram. Eles passaram por lutas. Eles passaram por prisões, por açoites, perseguições. Foram presos, foram humilhados. Foram colocados seminus nas praças. As pessoas humilhando-os. Estevão, que foi apedrejado. Mas todos eles cumpriram a sua missão. Mesmo em meio a tantas lutas, eles poderiam ter blasfemado, poderiam ter questionado, mas que é isso? Poderíamos ter ficado na pescaria. Mateus poderia ter dito, bem que eu poderia ter ficado colhendo os impostos, e assim sucessivamente, cada um deles. Mas quando eles receberam aquela missão da parte de Deus, eles disseram: esta missão é por toda a minha vida. Morreram, mas cumpriram a missão. Glória a Deus. Todo aquele que recebe uma missão sofre. Todo aquele que tem uma missão de Deus na vida, ele passa por lutas, passa por intempéries. É só você ler a Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento. Todos quantos receberam uma missão, eles sofreram. Como o próprio Senhor Jesus, ele deixou bem explícito isto, quando ele diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Isso é missão. Isto é missão. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Isto chama-se glória. Porque na missão você pode padecer hoje, você pode sofrer hoje, você pode chorar hoje, você pode derramar lágrimas hoje, você pode estar passando por um sofrimento hoje e ao mesmo tempo ter que estar aconselhando alguém. Você pode estar sofrendo hoje, passando por uma luta dentro da tua casa, e você tendo que estar pregando a palavra, anunciando as boas novas, o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai falar de você, você vai falar do reino de Deus, da missão que Deus confiou em ti. Nada pode parar aquele que tem missão de Deus na vida. Glória a Deus, é verdade. Não falar de nós, mas falar daquele que está em nós, né? Porque como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Falar do Senhor, do amor dele todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque os nossos olhos estão fitos nele. A nossa vida é para ele. Então só importa que ele cresça e apareça, em nome de Jesus. E ele diz: combati o bom combate. Verdade. Terminei a carreira da fé. Pense nisso. Cumpra a sua missão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te consagrou.
Hoje você é uma nova criatura, já é uma missão. Siga. Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé, ative o sininho para você receber as notificações de quando uma pregação for postada, em nome de Jesus. E a palavra de Deus para você hoje é: cumpra a sua missão. Igreja Unidos em uma só fé.